Fala, turminha! Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado hoje aí falando da B3, um pouco da CME, né? Porque amanhã é o meio período e então vai ser bem ruim de se operar. Então eu nem vou fazer muito estudo da CME amanhã, eu vou fazer só índice, dólar e os pares de moeda do Forex. Então, já que você está aí esperando, daqui a pouquinho depois da vinheta a gente começa o nosso estudo. Bora lá então, né, galerinha? Vamos falar aí dessas movimentações do índice hoje. Teve quem. Hoje o índice foi meio travado, né? Ele falou que ficou em um range de 1.000 pontos hoje, dentro dessa movimentação que a gente tinha. Até teve quem pegou compra, aqui subiu com o preço comprado. Na minha visão, eu estava aguardando que ele confirmasse alguma coisa de quebra para dar continuidade, né? Ele abriu aqui, ficou nesse range, já me deixou esperto. E quando ele fez esse sweep e voltou, aí eu não quis saber de vender aqui, mesmo porque a gente tinha essa zona aqui de extremidade para se pensar em alguma coisa. Só que ele foi se movimentando, movimentando e a gente acompanhando, né? E lá em cima, cara, chegou aqui, eu já não estava na frente. E depois foi isso aqui, né? O resto do dia, ou seja, um dia que a gente passou assistindo. Ainda depois eu estava esperando esse sweepzinho aqui para ver se ia dar uma vendinha. Quando eu saí da frente do gráfico, ele fez o movimento, mesmo assim, foi um movimento de cento e poucos pontos. Ou seja, um sofrimento árduo para ficar buscando merreca aí, né? Migalhas. Porque dia de feriado americano é assim, o mercado não tem dinheiro para fazer andar. Então, se o mercado não tem dinheiro para andar, não adianta ficar querendo insistir, né? E aí, o que a gente tem aí para o dia de amanhã? A gente percebe que o preço está fazendo uma parábola aqui, né? Tem até um sorrisinho, olha lá, ó, com os dentinhos aqui. E aqui, a gente tem uma movimentação onde a gente tem que estar atento, porque é aquilo que eu estava falando no estudo de ontem, a gente não pode esquecer que o movimento principal ele é de alta, tá? E a gente tem essa movimentação aqui, onde ele já renegou o fundo e está vindo para romper de novo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma região que ela é muito complexa. Por que que ela é complexa? Porque você está perto de um rompimento de topo, né? E ele dando sinais de compra. Só que quando a gente para pensar em compra, que é uma compra muito, digamos assim, arriscada, né? Porque o movimento correto agora é esperar ele renovar topo, voltar para dar continuidade nessa compra. Então a gente vai ter que aguardar o que o mercado vai fazer. E eu diria assim, ó, e para vocês que pensam em fazer alguma coisa de venda, né, para quem tem a ideia de vender, porque aqui é topo, estejam atentos a essa região aqui, tá? Porque assim, venda a gente só tá pensando se for alguma coisa que perca aquele fundinho ali, tá? Então assim, o que ele precisava fazer aqui? Fazer esse movimento, aí sim voltar, dar uma possível venda até essas regiões aqui de baixo, tá? Para quem não está entendendo, ontem eu deixei no estudo essas linhas vermelhas aqui, elas são pontos de defesa dos 60 minutos, tá? Então vamos botar aqui, ó, só para vocês verem, para a gente estar atualizando. E o que são esses pontos de defesa? É justamente isso, ó, as regiões onde o preço segurou, teve abertura e fechamento no 60, tá? Para que isso aí possa ter aí. E isso aí ajuda em quê? Ajuda a fortalecer a questão dos order blocks. Inclusive esse aqui, ó, já foi mitigado e hoje a gente estava conversando, a gente tem essa outra região aqui, ó. Uma região, essa região aqui é importante. E foi aonde deu o toque hoje, ó,
E acabou até dando uma vendinha aqui para quem estava atento a isso, né? Estava acompanhando o gráfico e arriscou essa operação, tá? Então temos isso daí, e aqui sendo uma região importante de defesa, tá, turma? Por isso que é importante a gente estar marcando essa região aqui. E aí, quando a gente traz para os 5 minutos, nós temos aqui essas duas movimentações aqui. Essa aqui, que está um pouco abaixo, né? E essa aqui de baixo, que já é uma região mais consolidada aí, e que é, sim, um possível alvo, caso o preço venha a descer, tá? Mas o que a gente tem de marcação aí para o índice é isso, ou esse range que ele está consolidado. Para dar continuidade na compra, ele tem que romper o topo. E para dar alguma opção vendedora, agora ele tem que perder esse fundo aqui. Aí sim a gente pode pensar num pullback, numa volta desse preço. Caso contrário, a gente ainda está olhando para cima, porque a tendência macro, ela é compradora, tá? Então isso que a gente analisa, nunca esquecendo da tendência macro, beleza? Dólar. O dólar desceu com tudo aqui nessa região para fazer um sweep nesse meio de caminho aqui. Aqui, ó. Na verdade, é que acho que eu não tinha esquecido de atualizar a marcação. O que está acontecendo no dólar agora? Ele mitigou esse order block e deixou uma outra região de order block, tá? Aqui, ó. Então, o que a gente tem que estar atento aí? A essa zona nova que ficou aqui, essa extremidade, que é a extremidade que o preço precisa perder para dar continuidade. Então, não adianta nada, enquanto ele estiver dentro desse range, vocês têm que estar atentos à movimentação que ele está fazendo, ok? Então, assim, tá vendo? Ó, ele está consolidado, consolidou nessa região, está segurou abaixo desse topo. O que significa isso? Isso aqui pode ter sido um sweep, né? E agora ele está fazendo captura de liquidez interna aqui nessas regiões. Então ele pode acontecer de ele abrir amanhã, fazer uma captura de liquidez aqui para voltar a cair e buscar os níveis lá de baixo, tá? Estejam atentos em relação a isso. Vou deixar marcado aqui, ó. Porque não adianta nada eu deixar o order block ali naquele fundo com liquidez logo assim, tá? Então, as regiões que a gente tem aqui são essas aqui. Então, fiquem atentos em relação a isso. Ó, a gente pode marcar aqui, uma linha, nossa famigerada linha base, ó. Vamos dar uma olhadinha numa hora que a gente consegue com isso ter, olha aqui, ó. Viram como ajuda? Olha uma hora como ele deixa bem claro aonde é a região aqui, ó. Inclusive tem até um doji nos 60 minutos ali, tá? Então essa é a região de defesa dos 60 minutos. Pode ver que o preço sempre quando vem aqui, ele retrai. E a outra região de defesa está aqui, ó. Olha lá. Estão vendo como o preço trabalha dentro do range dos 60? Olha lá. E aí não tem segredo, né, turma? Enquanto estiver batendo ali dentro, ele vai ficar travado, certo? Ele precisa perder aquela região ali para aí sim ganhar novos níveis. Então fiquem atentos aí a qual dessas regiões aí que ele vai perder, ok? Bora falar do euro. O euro deu uma movimentadinha boa até, foi lá em cima, lá. Eu que eu marquei ontem, ó, a liquidez não chegou até o outro ponto lá em cima, mas capturou a liquidez aqui desse último topo, ó. Olha só, perfeitinho, exatamente o último ponto de liquidez. Ele capturou e depois deu a venda.
Agora a gente tem aqui, ó, um movimento de quebra de estrutura, que ele pode ser que venha buscar os níveis de baixo. O que a gente tem aqui, ó? Aqui embaixo agora eu tenho esse carinha aqui, ó, que é o primeiro ponto que pode vir testar. Então, na abertura do mercado hoje, se ele der uma oportunidade de continuidade, né, o alvo é aqui embaixo. E lá para cima nós temos isso aqui. Percebam que ele travou, né? Ele travou nesse meio. Amanhã o mercado americano não abre, tende a ser meio travado, né? Ele está no meio de caminho, né, turma? O ideal é vocês esperarem por tomar decisões nas extremidades, não é nesse range onde ele está, certo? Oportunidade ele deu aqui, ó, no sweep, e aí para quem conseguiu pegar ela hoje. Vamos falar então do GBP/USD. Mesma coisa, a movimentação igual, não chegou no order block, mas ele fez o sweep aqui no topo de novo, ó, tá vendo? Fez o mesmo sweep. Só que assim, ó, a atenção é que o GBP está numa movimentação mais mais objetiva. Então aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: essas duas regiões aqui, ó, essa aqui, vou até deixar marcado de vermelho também para vocês terem atenção, e essa aqui. Tá? Por que precisa ter atenção a essas duas regiões? Para tomada de decisão, certo? Aqui na parte de baixo a gente tem esse carinha aqui, essa região, que seria um ponto importante e interessante para a gente tomar posição compradora. E depois a gente tem a extremidade lá embaixo, né? Aqui embaixo a gente tem os pontos, os próximos pontos da extremidade e aquele ponto aqui. Fora isso, o resto é tudo mitigação, tá? Mas lembre-se, para ele fazer esse movimento, ele precisa perder, voltar e descer, tá? Fiquem atentos em relação a isso para tomar decisão para o lado certo, né? Último dia de pregão da semana amanhã, então fiquem atentos aí para não estar operando onde não deve, beleza? E para a gente finalizar, o Shao também veio aqui, ó, na região, né, ontem, e hoje ele ficou travado nesse meio. Então, o que a gente tem que esperar dele amanhã? Ele se decidir, né? Tá bem na região de indecisão. Nós temos aqui já um sinal de fraqueza, dois topos mais baixos, né? Aqui. E o preço trabalhando nesse range aqui do fundo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um afunilamento aqui, ó. Famosa unha, sei lá eu como que o pessoal aí do price action chama isso daí, os das figuras. Mas a ideia aqui é uma possibilidade de descida, tá? Lembrando que ele está na extremidade de baixo, né? Tá mais profundo, fez uma quebra de estrutura, né? Então não podemos desconsiderar esse movimento para baixo. De qualquer forma, o range dele é esse aí, travadinho no meio dele. E a gente tem que aguardar ele nas extremidades, que são os melhores pontos para tomar decisão. Beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o estudo mais rapidinho, né? Faltou CME, mas a gente vai com o tempo dando uma agilizada no processo. Não se esqueçam já de deixar aquele like, curtir o canal. Aproveitem a promoção do Black Novembro do treinamento, que está excepcional a promoção, tá? Esqueci de falar no início do vídeo, agora só para os guerreiros que chegam ao final do vídeo que vão ouvir isso. Mas eu tenho certeza, inclusive a galera que já está fazendo, tá tendo ótimos resultados aí, já está entendendo e pegando muito bem o conceito do operacional. Beleza? Um grande abraço a todos. Até amanhã no nossa live.
Tenha uma boa noite e um excelente pregão amanhã.